Variando-se a DDP aplicada a um condutor e medindo-se as intensidades de corrente elétrica, obtém-se os resultados mostrados na tabela abaixo. Então aqui ele te dá a diferença de potencial que foi promovida e te dá a corrente que está passando por esse condutor nesse espaço. Verifique se o condutor é linear. O que é verificar se o condutor é linear? Na verdade, a gente vai procurar saber quanto que é a resistência para cada uma das situações e ver se essa resistência ela é constante. Se ela for constante, a gente está falando de uma substância ou de um material que obedece às condições de Ohm estabelecidas na primeira lei. Ou seja, a gente vai trabalhar com a ideia de que, se a resistência é constante, o resistor em questão é um resistor ôhmico. Caso essa resistência não seja constante para alguns dos valores apresentados, a gente vai ter um resistor não ôhmico. Então, na verdade, a pergunta é para caracterizar se o condutor ele é linear ou não linear. Em outras palavras, se ele vai ser um resistor ôhmico ou não ôhmico, tá bom? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, o primeiro é zero, né? Não precisa calcular, porque ele vai partir quando a DDP é zero, não tem corrente, não tem como calcular. Mas quando a gente fizer, usando a primeira lei de Ohm, vamos colocar aqui, primeira lei de Ohm. A gente tem o quê? Que U é igual a R vezes I. Então, o que eu vou fazer aqui? Estabelecendo que o U, para nós, ele é igual a 16, né? O R vai ser o R1 e o I vai ser 0,25. Então, quer dizer que o meu R1, ele vai ser quanto? 16 dividido por 0,25, que é o mesmo que 64 ohms. Esse seria o R para esse primeiro caso aqui, né? Para esse primeiro ponto. Agora a gente vai fazer para o segundo aqui, ó. U é igual a R vezes I. Então eu vou ter o seguinte, que o meu U vai ser 42, o meu R vai ser o R2 e o meu I vai ser igual a 0,5. Então o meu R2 vai ser 42 dividido por 0,5. Então eu vou chegar com o meu R2 vai ser igual a 84 ohms. Daqui eu já consigo dizer que o condutor é não linear. Por que eu já consigo fazer isso? Porque eu já detectei que o meu R1 ele é diferente do meu R2. O meu R1 foi 64 e o meu R2 foi 84. Vou fazer mais um aqui, ó, U igual a R vezes I. Então eu tenho aqui que o meu 75 vai ser igual, esse é o terceiro, né? 75, o R vai ser o R3 e o I vai ser 0,75. Então o R3 vai ser 75 dividido por 0,75. Então aqui eu vou chegar que meu R3 vai ser igual a 100 ohms. No caso aqui, o nosso 4 já fica fácil de calcular porque é só pegar o 110 e dividir por 1, né? Então esse R4 nem precisamos fazer conta para ele. Ele vai ficar com 110 ohms. E o nosso R5, ele vai ficar, se você fizer o cálculo aqui, ele vai ficar com o R5 sendo igual a 120 ohms. Ou seja, como o R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4, que por consequência é diferente do R5, a gente tem que essas resistências que a gente calculou são todas resistências aparentes para cada ponto específico. Então, trata-se de um resistor não ôhmico, tá bom? Então, se ele pediu para verificar se o condutor é um condutor linear, a gente vai dizer que esse condutor é um condutor não linear, ok? Então é isso. Queria agradecer a todos aí pela atenção. Dizer para você que não é inscrito no canal, para se inscrever no canal. Também ativar o sininho da notificação para poder ser informado de quando os novos conteúdos chegarem, porque nós estamos trabalhando com todas as frentes. E também pedir para vocês deixarem um like no vídeo. Valeu, obrigado.